Oi gente, eu sou a Priscila de Paula e hoje tem mais entrevista no Mãe Sem Receita. Eu vou conversar agora com uma mulher que tem 20 anos de mercado financeiro. Ela morou 12 anos em Nova York, trabalhou no maior fundo de investimentos da América Latina e viu essa vida, essa carreira se transformar com a maternidade. Eu tô falando da Flávia Montoro. Conta pra gente um pouquinho dessa história, como é que foi essa transformação? E quando você escolhe sua carreira, você não pensa nos filhos, né? Ninguém é mãe. E eu sempre gostei de finanças, eu comecei a trabalhar no banco financeiro logo que eu saí da faculdade. Depois eu fui morar em Nova York, eu fiz um MBA em Nova York e fiquei morando lá onde eu trabalhei nesse fundo, né, que é o maior fundo, a maior empresa de fundos do mundo. Então eu acho que eu estou agora na minha segunda carreira, que é a carreira de planejadora financeira, que encaixa um pouco mais como mãe de criança pequena. E às vezes é muito difícil de equilibrar tudo, né? A gente como mãe sabe bem disso. Mas acho que agora eu encontrei um equilíbrio e eu tô feliz. Como é que é esse trabalho de planejadora financeira hoje? Como é que você atua? Na verdade, assim, o planejador financeiro serve para todo mundo, para todo mundo. O que ele faz? Então ajuda a fazer um plano financeiro que vai te ajudar a você ter uma vida financeira saudável desde o dia que a gente começar o plano até o resto da sua vida. Então envolvem várias áreas, né? São 6 áreas. A primeira é a gestão financeira. O que é gestão financeira? É quanto ganho, quanto gasto. Às vezes o profissional liberal não sabe, não anota, não sabe o quanto ganha. Ninguém sabe quanto gasta, só quem faz a planilha e anota os gastos. Então, na hora que você começa a perceber quanto você gasta, né, onde você gasta, o quanto você consegue economizar por mês, a gente consegue fazer um plano para o futuro. A segunda parte, que é a parte que a gente é mais procurado, os planejadores financeiros, é a parte de gestão de ativos. Então as pessoas chegam para a gente e falam, eu vou para o planejador financeiro que eu quero ficar rico. E não é assim que a gente trabalha. Então eu acho que a verdade é, você vai conseguir poupar mais se você olhar para a parte realmente dos gastos, mais do que a parte dos investimentos. Então a ideia é montar uma carteira diversificada, onde você tem sim uma parte dessa carteira onde a gente tem que apostar em ativos mais arriscados, olhar para o futuro, e uma parte que você tem que ter liquidez para o dia a dia, para qualquer emergência, e outra parte que tem que crescer ganhando pelo menos a inflação. Então essa é a parte de gestão de ativos. Daí tem a parte de gestão de risco, que é muito ligada a seguro. Né? E as pessoas perguntam, eu não tenho seguro de vida, eu preciso de seguro de vida? Então acho que tem uma regra. Se alguém depende de você financeiramente, você precisa de seguro de vida. Que é o caso de pais de crianças. Pais de crianças e mães também. Então, assim, se alguém depende de você financeiramente, tem que ter um seguro. Aí, seguro de vida, né? Seguro que saúde. Que a gente paga para não usar, mas você exatamente, tem que ter, né? Exatamente. Você paga para não ter problema, para seus filhos não terem problema. E tem também a questão do seguro-saúde. E você tem que olhar para o seguro-saúde da sua família e também para o seguro-saúde das pessoas na sua volta que poderiam depender de você. Você tem que olhar se a sua sogra tem seguro-saúde, se sua mãe tem seguro-saúde. Porque se acontece alguma coisa com eles, vai talvez depender de você. Da sua família. Depois da gestão de risco, tem planejamento tributário. A ideia é você conseguir o maior rendimento pagando o menor imposto possível. Então tem instrumentos, aí junto um pouco com a área de gestão de ativo e também junto um pouco com o próximo tema, que é planejamento sucessório, que é você hoje já deixar ou já planejar como você quer deixar os ativos para os seus filhos, os seus herdeiros, né? Então são coisas que você tem que pensar. Claro, se você está no começo da vida, você não vai pensar no sucessório, mas uma pessoa com filhos tem que ter algum planejamento. E por fim, que eu acho muito importante, é o planejamento da longevidade. Você sabe que idade você vai parar de trabalhar? Você precisa hoje olhar para o quanto você gasta, e normalmente você mantém os seus gastos, isso não muda, e começar hoje a guardar dinheiro para você aposentar na data que você planejar. Porque você pode chegar aos 65 anos e não ter condições, porque você precisa do dinheiro. Para pessoas como eu ou muitas outras que estão nos assistindo, isso é uma coisa muito distante ainda. Eu acho que é importante a gente dizer também que você não precisa ter uma vida financeira muito confortável, ganhar muito dinheiro para ter essas preocupações, né? Não, olha, eu fiz uns cálculos só porque a gente ia conversar agora. Então, assim, que a gente ia falar um pouco dos filhos, né? Eu acho que a gente tem que começar a guardar dinheiro, pensar no futuro, numa faculdade dos filhos, no dia que eles nascem. Então, eu fiz um cálculo agora. Se você começa a poupar todo mês, R$ 320 todo mês,
do dia que o seu filho nasce, o dia que ele fizer 18 anos, a gente está assumindo um juro de 4% real ao ano, você faz esse cálculo, você tem 100 mil reais quando ele fizer 18 anos. A gente está falando de números reais, né, constantes. Então, que assim, vai fazer uma diferença lá na frente, vai fazer né? Vai te trazer uma tranquilidade. Todo esse conhecimento que você tem, que não é pouco, né? Como é que você traz essas noções para a vida com seus filhos? Tem um filho de 9 e uma filha de quase 7. Isso. Como é que você traz essa rotina, faz isso na rotina deles? Meu marido é economista, então a economista que trabalha com finanças. Então a gente discute muito. Eu tento sempre ser muito aberta, muito transparente. Eu falo do meu trabalho com eles. Mas assim, aconselhando os outros, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é você e o seu companheiro, né? Vocês têm que estar em tune. Vocês têm que ter uma conversa antes de conversar com os filhos, porque tem que estar na mesma linha. É importante tratar de dinheiro de uma maneira natural. Para tudo na vida, né? Para a educação, que seja de regras, limites e dinheiro, tem que ter um acordo antes. Exatamente, exatamente, com certeza. Começa com o básico, que é a mesada. Eu acho que a mesada ensina você a conhecer seus filhos e você a mostrar para os seus filhos o que é importante. Claro que depende de cada família e os seus valores. Então, na minha casa, a gente acredita que você precisa, assim, o dinheiro vale para 4 coisas, né, na hora da educação dos filhos. Primeiro, ele precisa aprender a gastar, né, precisa controlar os gastos. Então, ninguém quer ter um filho que gaste mais do que ganha, né? Ou e que também não tenha noção não tenha noção do dinheiro, exatamente. Então, primeiro é controlar os gastos. Depois, aquela coisa, eles querem comprar, era aqueles Pokémons que estavam na moda e queriam juntar. Então, eu falei, não, vocês podem juntar. Um juntou o dinheiro com o outro, juntou as 2 semanadas e compraram Pokémon, os 2 juntos, com a semanada deles. Porque se também não tem esse limite, mãe, pai, todo dia quer passar na banca comprar cartinhas de Pokémon. É uma coisa sem fim, né? Exatamente. Então você já está ensinando um limite ali também, né? A terceira, que eu acho super importante, é investir, poupar para o futuro. Então, assim, você não pode escolher uma profissão e depois falar, nossa, eu nunca pensei que não ia dar certo, que é tão difícil. Não, você tem que escolher o que você gosta e planejar. E assim, se você não ganha muito, comece a guardar antes. E tenha, né, um planejamento. Isso vai ajudar você a ser mais tranquilo. Eu acho que a tranquilidade traz a felicidade. Eu acho importante você pensar, e assim, a gente vê hoje no mundo que a gente está vivendo, né? De instabilidade, e principalmente o Brasil. O grande problema do Brasil foi que o governo gastou mais do que podia. E a gente sabe que isso numa família pequena é a mesma história. Se você gasta mais do que tem, você tem dívida e começa a pagar dívida e ninguém consegue sair de dívida. Então, é um pouco isso que eu quero ensinar meus filhos. Eles têm que ser conscientes nos gastos, eles têm que saber poupar, investir. Isso é muito importante, assim, independente da área que eles forem trabalhar. Ninguém pode gastar mais do que ganha, né? Acho bem bacana isso. Acho que a gente pode... Muitas pessoas que não têm essas noções de como fazer isso, como ajudar os filhos, eu acho que a gente conseguiu chegar num ponto aqui que quem estiver nos ouvindo vai ter chance de implementar em casa ou implantar em casa um pouco dessa educação financeira. E aí eu queria terminar sabendo de você, assim, hoje, você já falou um pouquinho disso, mas eu acho que vale a pena a gente retomar um pouco, assim, de como é ser uma mãe, uma mulher atuante, de ter uma carreira profissional e enfrentar o desafio de criar filhos pequenos, assim. Como é que você lida com isso? Qual que é o maior desafio e o maior prazer que você vê disso? Acho que todas as mães que trabalham sabem, né? O desafio é realmente você encontrar o equilíbrio. A gente que estudou, eu tenho mestrado, tenho certificados, a gente não quer também, nem quer e nem pode. Acho que a questão financeira hoje em dia, né, é um problema para todas as famílias. Ficar sem trabalhar, mas ao mesmo tempo você quer estar junto da educação dos seus filhos, estar acompanhando e estar ajudando. Então, assim, acho que o grande desafio é você achar esse ponto de equilíbrio, né? Quando trabalhar mais, quando ficar mais em casa, que acho que é uma questão para todas as mães que eu converso. E com essas informações, com planejamento financeiro, isso é mais possível, né? Eu acho que, de repente, uma pessoa começa a se planejar antes,
pode planejar, de repente, ter mudar de emprego depois de ter os filhos, ou ter um emprego que ganha um pouco menos, mas mais flexível. Mais flexível. Eu acho que assim, com planejamento, você consegue atingir seus objetivos. Bacana. Fiquei muito feliz. Acho que isso pode ajudar muita gente e agradeço mais uma vez por você ter topado. Obrigada a você. Obrigada.